Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, o convite. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, tema muito polêmico, atualmente. Sou de Vitória, Espírito Santo, para quem não conhece, cidade é uma ilha bem pequenininha, 300 mil habitantes. Estão convidados a conhecer Vitória. Começar com um breve histórico para vocês. O treinamento intervalado, ele não tem de nada atual. Não é um treinamento atual. Em 1912, Heinz Coleman, que foi um atleta, tanto ele quanto Paavo Nurmi, iniciaram nos treinamentos deles uma metodologia intervalada. Eles eram considerados finlandeses voadores. Porém, só em 1936, que Voldemar Gertler e o seu amigo e cardiologista Hans Heindel, que utilizaram o nome Interval Training. O primeiro atleta a ser treinado com o método intervalado foi o Rudolf Harbig. Ele foi treinado diretamente pelo Voldemar e em 1945, na década de 50 praticamente, o Emil Zatopek, que é considerado a locomotiva humana, divulgou o método intervalado. Ele que ficou como o criador do método sem ter sido ele, porque ele fez história. Então, para uma curiosidade para vocês entenderem, o Hannes, como eu havia dito, um atleta finlandês, ele utilizava de 5 a 10 tiros de 3 minutos a cada 1 km por 19 km por hora. Ou seja, ele, nas suas corridas longas, de baixa intensidade, ele utilizou esse método intervalado. Foram os primeiros relatos. E isso proporcionou que ele virasse campeão olímpico na época. Logo após, 1920, Paavo Nurmi, foi um outro atleta de destaque, que ele acrescentou de 6 tiros de 400 metros, a 24 km por hora. Alguém tem noção do que seja 24 km por hora? Quem corre sabe o que é isso, 24 km por hora são sprints máximos, praticamente supramáximos. Então, ele também foi considerado um atleta de renome, sendo que ganhou 9 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos da Finlândia. E temos uma foto do Voldemar Gertler, que foi o treinador específico, que ele nomeou o método intervalado. E, a partir desse método intervalado, ele, junto com Hans Heindel, colocou o seguinte: para o atleta fazer esse método, ele tem que chegar na sua frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto. Porém, na sua recuperação, ele tinha que chegar a 120 batimentos. Isso, gente, em 1943, 36, desculpa. Muito tempo atrás. Já se pesquisava isso. Então, para curiosidade, eles estavam fazendo análise do coração de um atleta, A sua direita é o Voldemar e a sua esquerda o médico fisiologista Hans Heindel. Este é a foto do atleta, do Rudolf Harbig. Ele fez o primeiro método intervalado que foi publicado de maneira com o nome intervalado ou interval training, foi esse método de 5 tiros de 200 metros, E em cada tiro ele fazia um tempo diferente, E ele dava intervalos ativos de 5 minutos. E a locomotiva humana, também conhecido, o Emil Zatopek, conhecido como a locomotiva humana, ele foi um empregador do método intervalado
esse atleta tcheco, ele utilizava apenas distâncias de 200 e 400 metros e ele treinava, gente, até de 70 a 100 tiros, tá? De 400 metros com 200 metros de recuperação. Com 1 minuto de intervalo praticamente. Ele foi campeão, isso proporcionou a ele 3 medalhas de ouro em 1952. E foi quem popularizou o interval training. Nós temos aqui que agradecer a esses 2 pesquisadores que foram os que iniciaram cientificamente o método interval training, que foi o Per Olof Åström e o nosso renomado Bent Salting, falecido, infelizmente, há 2 semanas. Então, atualmente, o treinamento intervalado, ele se tornou moda, né? E essa moda, além da moda, ele veio para quê? Para tentar suprir algumas necessidades do que hoje a gente mais sente falta, que é tempo. Nós não temos tempo para nos exercitarmos, então vamos fazer esse método para ver se dá certo. Alguns pesquisadores, eles desenvolveram métodos para trabalhar com diferentes populações. Sendo isso, eles utilizaram métodos em indivíduos com síndrome metabólica, que é o que eu vou apresentar aqui, indivíduos hipertensos, pré-diabéticos, diabéticos de tipo 2, também temos do tipo 1, mas não vou apresentar, sobrepeso e obesidade, insuficiência cardíaca, indivíduos saudáveis e atletas, como já foi falado. Qual é o conceito de treinamento intervalado? Você utiliza séries de exercícios em alta intensidade, caracterizada com uma intensidade mínima de 85% do VO2 pico. Como que se utiliza como que a gente caracteriza essa intensidade? A partir do teste ergospirométrico ou teste cardiopulmonar. Você identifica a intensidade máxima do VO2 e você faz um cálculo, e aí essa intensidade tem que ser, no mínimo, 85% do VO2 pico. E ela pode variar também até 250% do VO2 pico. Porém, esses 250, eles são, eles são utilizados em métodos supramáximos, tá? Que eu vou falar mais para frente com vocês. O volume de treino, ele pode variar de 6 segundos a 4 minutos, dependendo do protocolo. E o tempo de exercício, de 10 minutos a 40 minutos, também dependendo do protocolo. Então, aqui, esse gráfico mostra as publicações, como que elas foram crescendo durante os anos. Tá? A partir de 2002, a gente vê que tem um boom, né, nas publicações sobre treinamento intervalado, e esse treinamento, por ter se tornado prático, né, e aplicável, ele está crescendo cada vez mais, e olha o que se espera para esse ano de 2014. No mundo, quem são os que mais publicam? Hoje a gente tem Europa e Estados Unidos. São os que publicam com força. Né? Os laboratórios que mais estudam treinamento intervalado são esses, desses 2 continentes. Então eu vou começar com vocês, gente, com um primeiro artigo, que foi um estudo piloto do Wiesloff, né, e colaboradores. Ulrich Wiesloff é um grupo norueguês, no qual eles fizeram um ensaio clínico randomizado e utilizaram 32 indivíduos com síndrome metabólica, e eles foram divididos, né, em 3 grupos, sendo aeróbio intervalado ou aerobic interval training, em 12 indivíduos, exercício aeróbio contínuo e o grupo controle, 10 e 10. Foram 16 semanas de treino e utilizaram como ergômetro a esteira. Então sabemos hoje que a síndrome metabólica é uma síndrome multifatorial,
ela pode, o indivíduo ele tem um conjunto de doenças como hipertensão, a glicemia de jejum alterada, ou o próprio diabetes tipo 2, circunferência abdominal para homens de 102, acima de 102 para mulheres de 88 e a dislipidemia incluída dentro desse indivíduo. E ela tem ela afeta em torno de 312 milhões de indivíduos no mundo, ok? Como que foi o protocolo que eles utilizaram? Esse foi o protocolo chamado 4x4, ou seja, 4 tiros de 4 minutos com 3 minutos de intervalo ativo. Tá? Para intensidade, eles utilizaram frequência cardíaca. Então, os indivíduos faziam esses 4 minutos a 90% da frequência cardíaca máxima e eles recuperavam ativamente a 70% da frequência cardíaca máxima. O tempo total de esforço para o treinamento intervalado foi de aproximadamente 40 minutos. E no aeróbio contínuo, só para vocês entenderem, a recuperação que eles faziam era na mesma intensidade do aeróbio contínuo, tá? A recuperação era 70 e 90. E 47 minutos de exercício. Foram feitos 3 vezes por semana e não foi controlada a dieta. Ok? Para quem não conhece, nós temos a biópsia muscular. Esse estudo foi um estudo que teve um N até bem considerável de indivíduos. E para quem não conhece a biópsia, são estudos que fazem mensurações diretas do músculo. Tá? Eu vou passar um videozinho agora para vocês. Cuidado que tem imagens fortes. Hvad der var det jo? Det kan vi sige med. Hvordan var det, Michael? Er det nok? Hans vanddunk. Michael begynder at træde på. Jeg skal lige måske Bom, reparem, né, que já tinha um furo ali, né? Faz-se, como que é feita a biópsia? Faz-se uma incisão no local com uma injeção antes de um anestésico, né? Qualquer que seja ele, geralmente usa-se lidocaína, e depois insere-se a agulha para fazer a retirada do músculo. O músculo é mais ou menos o tamanho de um grãozinho de arroz. Aí, a partir desses grãozinhos de arroz, eles fazem as análises específicas bioquímicas e moleculares. Esse estudo, nós temos aqui nesse gráfico 4 variáveis principais, sendo VO2 máximo, tá? Comparando os 3 grupos, nós temos PGC1-alfa, temos FMD, que é a dilatação mediada pelo fluxo, e temos a taxa do retículo sarcoplasmático calça-TPase. Bom, para vocês entenderem bem rápido, o VO2 máximo ele aumentou em ambos os grupos, porém, o grupo intervalado ele foi mais eficaz em aumentar o VO2 máximo comparado com todos os grupos, tá? E inclusive com exercício aeróbico contínuo a 70% da frequência cardíaca máxima. Já para o PGC1-alfa, ele é uma proteína, tá? Que ela estimula a biogênese mitocondrial, ou seja, aumenta o número de mitocôndrias.
olha o que aconteceu, apenas o grupo intervalado teve a sua expressão e atividade aumentada, vista aqui pelo plotting. A taxa de cerca, que é o retículo sarcoplasmático calça-tepease, ela indica o quanto que relaxa esse músculo, é a recaptação de cálcio. Então, indicou uma alta taxa de atividade apenas no grupo intervalado e também foi medido para esses indivíduos a dilatação mediada pelo fluxo. A dilatação mediada pelo fluxo, ela aumentou nos dois grupos, tá? Tanto no intervalado quanto no exercício moderado, porém, mais no exercício intervalado. Aqui, esse método FMD é feito por ultrassom, tá? Utiliza-se um método de ultrassom, coloca na artéria, geralmente a artéria braquial, e eles identificam a dilatação da artéria, ou seja, como se fosse uma medida de complacência arterial. Seguindo nessa linha de raciocínio,